fanatismo está presente em muitos âmbitos: religioso, político, ideológico, afetivo e até intelectual. E onde ele entra, o diálogo morre, a escuta seca e o outro vira uma ameaça. Vamos conversar sobre fanatismo? Fanatismo é uma adesão cega, inquestionável e emocionalmente carregada a uma ideia, causa, líder ou crença, a ponto de se rejeitar a dúvida, o debate e a diferença. É quando a convicção vira prisão. Algumas características do fanatismo são certeza absoluta, não há espaço para ambiguidade; divisão radical, nós os certos versus eles os errados; rejeição da crítica, qualquer discordância é vista como ataque; fé irracional, mesmo diante de provas contrárias à fé, a crença se fortalece; desumanização do outro, o diferente é tratado como inimigo ou inferior. Bem, e por que o fanatismo é tão perigoso? Porque ele elimina o pensamento. E quando o pensamento desaparece, entra em cena a violência justificada, o dogma cego, o ódio santo e o medo disfarçado de moral. Voltaire foi um forte crítico ao fanatismo religioso e moral. Sua obra, Tratado sobre a Tolerância, foi escrita após um caso real: a injusta condenação e execução de Jean Calas, um protestante francês acusado falsamente de matar o próprio filho para impedir sua conversão ao cristianismo. Voltaire usa esse caso como exemplo de como o fanatismo religioso e a intolerância institucional levam ao abuso e ao assassinato. Frase do Voltaire, abre aspas: a intolerância produziu as guerras mais cruéis e o fanatismo as acompanhou com os maiores horrores. Fecha aspas. Segundo Voltaire, o fanatismo surge quando a fé se transforma em ódio, porque o fanático se recusa a pensar, ele apenas crê e obedece, sem crítica. Voltaire não era contra a fé, mas contra a fé sem razão e sem compaixão. Para Voltaire, quanto mais certo de estar certo, mais perigoso e fanático se torna. Para ele, o remédio contra o fanatismo é a educação, a liberdade de pensamento e a convivência pacífica entre crenças diferentes. Nietzsche é um dos mais contundentes e radicais críticos do fanatismo na história da filosofia ocidental. Sua crítica é profunda, provocadora e, como tudo em seu pensamento, desafiadora. Nietzsche não critica apenas comportamentos fanáticos, como fizeram Voltaire e Kant. Ele desconstrói a própria estrutura psicológica, histórica e metafísica que dá origem ao fanatismo. Para ele, o fanatismo é um sintoma da decadência do espírito humano, resultado do medo, da fraqueza e da negação da vida. O fanático é aquele que, incapaz de afirmar a própria vida com autonomia e coragem, se agarra a uma verdade absoluta. Sendo assim, o fanatismo aparece como uma fuga dos fracos diante da liberdade e da incerteza inerente à vida. Segundo Nietzsche, o fanatismo é a única forma de vontade que os fracos conhecem. O fanático prefere morrer por uma mentira a suportar a vida sem verdades absolutas. Eles odeiam a vida simplesmente porque não conseguem suportar suas imperfeições. Nietzsche não acredita que basta ensinar lógica ou tolerância para acabar com o fanatismo. Isso porque sua crítica é existencial e não apenas racional, uma vez que o fanatismo brota do medo da liberdade e, consequentemente, da necessidade de segurança em dogmas. Para Nietzsche, a superação do fanatismo vai muito além da tolerância. Ele propõe algo mais exigente: o nascimento de um novo tipo de ser humano,
o espírito livre, o além do homem, que cria seus próprios valores e vive sem muletas metafísicas. A filósofa Hannah Arendt estudou profundamente o fanatismo político e ideológico. Em seu percurso intelectual, ela refletiu sobre autoritarismo, totalitarismo e os perigos da desumanização coletiva, temas profundamente ligados ao fanatismo. Muito de sua obra é uma análise profunda dos mecanismos que levam o indivíduo comum a aderir a ideologias cegas, destrutivas e totalitárias, com a ideia central de que regimes totalitários exploram o desejo humano por certezas e identidades fortes. Hannah Arendt criou o conceito de banalidade do mal. Pessoas comuns que se tornam fanáticas por abdicar do pensamento crítico. Para Arendt, o fanatismo é um sintoma de um colapso da responsabilidade individual e da capacidade de pensar por si mesmo. Ele aparece onde as pessoas deixam de pensar, julgar ou questionar e se tornam funcionários de uma ideologia absoluta, seja política, religiosa ou moral. Em seu livro Origens do Totalitarismo, Arendt mostra como regimes totalitários do século XX, como o nazismo e o stalinismo, criaram formas de pensamento que não admitem dúvidas, ambiguidades ou críticas. Essas ideologias se tornaram fanáticas e seduziram massas justamente porque ofereciam certezas absolutas em tempos de desorientação social e existencial. Mas afinal, qual seria o antídoto para o fanatismo humano? O exercício de pensar. E isto envolve a dúvida honesta, isto é, reconhecer que eu posso estar errado, escuta verdadeira, isto é, ouvir sem a intenção de convencer o outro, pensamento crítico, isto é, examinar ideias, inclusive as que eu defendo, empatia radical, isto é, ver o outro como um humano antes de tudo. Porque se a dúvida é o começo da sabedoria, o fanatismo é o fim dela. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infanto-juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!